Olá, meu nome é Yaskra Salles e eu sou a sua professora de língua alemã, nível básico 1, aqui pelo Grupo Estudar. Em nossa última aula, nós aprendemos algumas expressões de uso corrente e deixamos em aberto um assunto que nós vamos aprender hoje, já com relação à gramática, que são os pronomes pessoais do caso reto. Já dando uma olhada de antemão nos pronomes do caso reto no idioma alemão, nós notamos uma grande diferença dos nossos pronomes aqui do idioma português. Isso se dá porque há o acréscimo de alguns novos pronomes, que são o es e o sie, que vocês estão observando, que é escrito com letra maiúscula e que vocês devem estar lembrados, nós vimos nas aulas passadas. Mas hoje vamos aprender acerca deste pronome e também dos demais pronomes. Primeiramente, vamos conhecer esses pronomes, saber o que significa, respectivamente, aqui com o nosso idioma português, e depois vamos dar uma analisada detalhada em cada um. Ich, eu, du, tu ou você, informalmente, er, ele, sie, ela, es, ele ou ela, que é um gênero neutro, wir, nós, ihr, vós ou vocês, sie, eles ou elas. E sie, que os alemães chamam sie groß, ou seja, sie grande, né? Porque é escrito com essa letra maiúscula. O senhor ou a senhora, os senhores ou as senhoras. Vamos agora repetir, só em alemão. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Esse pronome es, que nós estamos vendo que pode significar ele ou ela, é uma coisa que não é novidade para algumas pessoas que possam estudar outros idiomas, que é a existência do gênero neutro. Que nós sabemos que os gêneros nós sabemos que são masculino e feminino. No entanto, em alguns idiomas é comum o acréscimo desse outro pronome, que é neutro, que pode ser tanto ele como ela, que é o es. Você pode se perguntar, mas é semelhante a um outro idioma que quer dizer que eu posso substituir esse pronome por animais, por coisas? A resposta é não. Apesar de existir alguns substantivos que nós podemos substituir por esse pronome es e que são coisas, animais, objetos, há também casos no idioma alemão em que nós podemos substituir este pronome por pessoas, que nós vamos aprender também. Portanto, esse pronome pessoal do caso reto, ele abrange um grande âmbito. Ele pode abranger pessoas, ele pode abranger animais e objetos. E como nós estamos vendo, ele, por ser traduzido também como ele ou ela, que nós sabemos, lógico, a diferença pelo contexto, nós vamos conjugar, quando nós formos dar uma olhada nos verbos, nós vamos conjugar de acordo com a terceira pessoa do singular, porque é um pronome de terceira pessoa do singular. Então, nós temos 3 pronomes pessoais do caso reto para a terceira pessoa do singular. O er, que é o ele, o sie, que é o ela, e o es, que é ele ou ela, dependendo do contexto. O nosso próximo pronome é o sie, que é escrito com letra maiúscula.
Mas como assim, Aspra? Por que ele é escrito com letra maiúscula? Qual é a diferença? Quando nós estudamos as outras aulas, as aulas passadas, mais uma vez nós voltamos àquela questão do aspecto formal e do aspecto informal. Nós vimos que há uma diferença de tratamento. Quando nós estamos falando informalmente com alguém, nós nos dirigimos àquela pessoa por tu ou por você em português. Em alemão nós vamos dizer du. No entanto, quando vamos nos dirigir à pessoa manifestando devido respeito, ou quando nós estamos conhecendo aquela pessoa, lógico que nós não vamos tratar aquela pessoa de maneira informal, nós vamos tratar também com devido respeito. Portanto, nós vamos nos dirigir àquela pessoa pelo pronome Sie, que pode significar o senhor ou a senhora, os senhores ou as senhoras. E também nós vamos saber a diferença pelo contexto. Portanto, é um pronome que pode significar tudo isso que nós estamos vendo aqui no português. O senhor ou a senhora, os senhores ou as senhoras. No entanto, quando nós formos conjugar um verbo, nós também vamos ver que por mais que se refira a uma pessoa com o qual nós estamos falando, esse verbo vai ser conjugado de outra forma, não de acordo com o du, que é a segunda pessoa do singular. Esse vi vai ser conjugado de outra forma que nós vamos conhecer, por mais que seja um pronome que dê a ideia de segunda pessoa, porque nós estamos falando com a pessoa. Mas quando formos lidar com verbos, nós vamos ver que a conjugação da segunda pessoa do singular não se encaixa nesse pronome formal vi. Portanto, fazendo um resumo, os pronomes pessoais do caso reto, nós temos uma novidade, que é o acréscimo desse pronome es, que é um pronome de gênero neutro, que pode significar ele ou ela, e o acréscimo desse pronome de tratamento formal, que nós estamos vendo, né? Que é o sie, que pode significar o senhor, a senhora, os senhores ou as senhoras. Mas aí você pode ver, surgir a seguinte dúvida. E eu estou vendo que há dois sie, além desse sie grosso. Tem dois sie escritos com letra pequena, com letra minúscula. Quando eu vou falar uma frase utilizando esse sie, como é que eu vou saber se eu estou falando dela e como é que eu vou saber se eu estou falando deles ou delas? Muito simples, o próprio contexto vai me dizer, a própria conjugação verbal. Pelo verbo, pelo meu contexto, eu sei se você está usando o sie, terceira pessoa do singular, ela, ou o sie, terceira pessoa do plural, eles ou elas. O próprio contexto vai me tirar essa dúvida. Escrita, estamos vendo que é a mesma, mas, no entanto, o significado é diferente. Agora nós vamos conhecer os nossos primeiros verbos, que vocês devem ter observado foram verbos que nós utilizamos com nossas expressões correntes e com a nossa apresentação formal e informal. Primeiramente, o verbo sein, que significa ser ou estar, também sabemos a diferença pelo contexto. Sabemos que o verbo sein, ou verbo ser, ele é um verbo irregular. Portanto, nós vamos observar que há uma variação na sua raiz. Vamos observar que a conjugação verbal ela vai apresentar uma variação. Vamos conjugá-la. Ich bin, eu sou. Du bist, você é ou tu és. Er ist, ele é. Sie ist, ela é. Es ist, ele ou ela é. Wir sind, nós somos. Ihr seid, vocês são. Sie sind, eles são ou elas são.
Sie sind. O senhor é, a senhora é, ou os senhores são, ou as senhoras são. Depende do contexto. Mais uma vez, mais rápido. Ich bin, du bist, ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Como nós vimos, alguns pronomes pessoais do caso reto, quando nós vamos conjugar um verbo, coincide a conjugação verbal, que facilita até a memorização desses verbos. Próximo verbo, o verbo heißen, que é o verbo chamar, que no nosso português é um verbo reflexivo. No entanto, quando nós vamos conjugá-lo no alemão, não é necessário o acréscimo de um pronome reflexivo. O próprio verbo, em geral, ele dá a ideia do verbo chamar. Vamos conjugá-lo. O verbo heißen é um verbo regular, portanto, nós vamos ver que a raiz dele vai ser inalterada. Ich heiße, du heißt, heißt, sie heißt, es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen, sie heißen. Mais uma vez. Ich heiße, du heißt, heißt, sie heißt, es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen, sie heißen. Próximo verbo, também um verbo regular, portanto, a raiz vai continuar inalterada, não vai haver variação no decorrer da conjugação, que é o verbo morar. Vamos conjugá-lo. Ich wohne, lembrando que o H vai sempre alongar a vogal que está antes dela. Ich wohne, du wohnst, wohnt, sie wohnt, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen, sie wohnen. Mais uma vez. Ich wohne, du wohnst, wohnt, sie wohnt, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen, sie wohnen. Por fim, o verbo kommen, que significa vir, ser proveniente de, que também é um verbo regular. Portanto, a raiz permanece inalterada. Quando vamos conjugar o verbo, a raiz continua a mesma. Vamos conjugá-lo. Ich komme, du kommst, kommt, sie kommt, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, sie kommen. Mais uma vez, mais rápido. Ich komme, du kommst, kommt, sie kommt, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, sie kommen. Depois que nós aprendemos os pronomes pessoais do caso reto e alguns verbos, agora vamos praticar utilizando esses pronomes, esses verbos e os termos, expressões e vocabulário que nós vimos nas outras aulas. Vamos primeiro analisar um diálogo utilizando todos esses termos que aprendemos, primeiramente no aspecto formal e depois no aspecto formal. Primeiro informal, depois formal. Vamos lá? Informal. Hallo, ich heiße Hans. Und du? Wie heißt du? Mein Name ist Sonja. Woher kommst du, Sonja? Ich komme aus Deutschland. Und du? Woher kommst du? Ich komme aus Österreich. Para quem teve algumas dúvidas com relação ao vocabulário, nós vimos algumas palavras não. Primeiro, Deutschland.
depois Österreich. São nomes de países que já estamos chegando nessa lição e vocês vão saber que países são esses. Próximo diálogo formal. Guten Tag, ich heiße Hans-Heiner. Und Sie, wie heißen Sie? Ich heiße Sonja Müller. Woher kommen Sie, Frau Müller? Ich komme aus Deutschland. Und Sie, woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland auch. Agora, para memorizar, vamos dar uma analisada em algumas frases utilizando os verbos e os pronomes que nós vimos há pouco. Ich heiße Martina. Ich komme aus Italien. Ich bin Michael. Ich wohne in Brasilien. Du heißt Paul. Du kommst aus Italien. Du bist Monika. Du wohnst in Brasilien. Sie heißt Anja Maia. Sie kommen aus Deutschland. Sie sind Max Böll. Sie wohnen in Italien. Mais uma vez. Ich heiße Martina. Ich komme aus Italien. Ich bin Michael. Ich wohne in Brasilien. Du heißt Paul. Du kommst aus Italien. Du bist Monika. Du wohnst in Brasilien. Sie heißen Anja Maia. Sie kommen aus Deutschland. Sie sind Max Böll. Sie wohnen in Italien. Você, aluno, em casa, tente descobrir que pronome é esse que está na frase, que conjugação do verbo é, se é a primeira pessoa, a segunda pessoa. Veja se você realmente memorizou o que nós vimos há pouco. Por fim, vamos aprender uma nova expressão, utilizando a nossa primeira conjunção, que é esta aber. Vamos dar uma olhada? Ich komme aus Italien, aber ich wohne in Brasilien. Eu venho da Itália, mas eu moro no Brasil. Nós estamos vendo que é um termo novo, no entanto que não alterou a frase. Ich komme aus Italien, aber ich wohne in Brasilien. Por fim, nós vamos ressaltar mais um detalhe no idioma alemão. Que no idioma alemão, os alemães eles costumam pausar termo por termo. Não há uma junção de palavras como é comum nós fazermos no nosso português. Portanto, nós dizemos pausadamente. Ich heiße Martina. Ich bin Michael. Du heißt Paul. Nós pausamos termo por termo, que é o que os alemães chamam de parada glotal. O alemão padrão, ele faz essa parada glotal. Ele fala a primeira palavra, dá aquela pausa bem rápida e em seguida diz a outra palavra, faz a parada e assim sucessivamente. Em nossa próxima aula, nós vamos aprender alguns países e nacionalidades no idioma alemão e vamos praticar mais um pouco. Obrigada a todos, até a próxima videoaula.